Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de formação de ministros da Igreja Reconciliação em Cristo, Espírito e Verdade. Meu nome é Oleg Abramov, eu sou pastor da igreja e eu estou conduzindo esse curso. Para você que está chegando agora, é um curso voltado à formação de ministros da nossa igreja, mas também é aberto a todo o público que tem interesse em conhecer um pouco mais de teologia, doutrina cristã e sobre a nossa igreja. Esse é o livro que conduz os nossos debates, o qual eu estou seguindo aqui no slide, e que está disponível na nossa igreja, para quem quiser ir nos conhecer, teremos prazer de presenteá-lo por um preço módico, ou então aqui no link que está na descrição do vídeo. Se você puder, por favor, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, amém? Então vamos continuar nossa peregrinação. No nosso último encontro, nós terminamos com esse trecho do livro de Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, mais uma vez, a Bíblia traz essa palavra maravilhosa, reconciliação. A reconciliação, na verdade, é o resultado do ato de Jesus Cristo, quando se entrega na cruz. A reconciliação consiste no fato de que criatura e criador agora agora é reestabelecida a sua conexão. É feita a paz entre Deus Criador e o ser humano, essa criatura especial que ele concebeu para governar o mundo. Quando Jesus se entrega na cruz, ele aplaca, ele derruba o muro da separação, rasga o véu que antes separava os homens entre si e a criatura do Criador. Nesse momento rompe-se uma era para se iniciar uma nova, onde Cristo é rei daqueles que creem. Vamos hoje falar sobre fé, vamos hoje falar sobre a cruz. Hoje falaremos inclusive sobre a lei, sobre obras. Temas que já foram tratados, serão tratados agora e retornarão em momentos mais adiante, pois são temas centrais para a compreensão da fé cristã e também para nos separar de certas práticas que às vezes levam a um entendimento equivocado. Continuando a passagem de Colossenses, versículo 21 em diante diz: A vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Irmãos, a fé é aquilo que torna eficaz o ato de Jesus na vida do indivíduo. Fé não é mérito daquele que deposita fé. A fé é mérito daquele em quem a fé é depositada. Portanto, ter fé não distingue a pessoa por uma obra. A fé é o reconhecimento da obra de Deus realizado por seu Filho, Jesus Cristo. Quando temos fé, nós simplesmente estamos dizendo que nós entendemos, aceitamos e recebemos o ato de Jesus na nossa vida. A fé, portanto, ela é tão somente o ato de trazer para a nossa vida algo que aconteceu totalmente independente de nós. É como se fosse uma porta que se abrisse e um convite fosse feito.
venha, entre. Tome posse de um patrimônio. A pessoa pode ir ou não ir. A escolha é dela. Não há mérito em caminhar em direção à porta. O mérito é de quem disponibilizou o patrimônio. Amém? Agora, uma pergunta que se faz, né? A pessoa que tem fé e torna o ato de Cristo eficaz na sua vida, pode vir a cair da graça, ou seja, pode perder essa salvação? Irmão, isso é um tema controverso. Eu acho interessante a abordagem que diz que quem tem fé, tem fé. Às vezes a pessoa acha que tem fé, mas não tem. E que, portanto, alguns podem achar que têm fé e, por acharem, não perseveram nessa fé. E, portanto, nem caem. Simplesmente nunca fizeram o ato de Jesus eficaz na sua vida. Existe uma outra explicação que diz que sim, a pessoa pode ter fé hoje e deixar de ter fé amanhã. E uma vez que deixa de ter fé, aí sim cai da graça. Qual é a resposta, meu irmão? Eu não vou arriscar a definir, circunscrever, demarcar, dizer é isso e não aquilo. O que importa é saber que uma pessoa que encontra Jesus, ela pode vir a não tê-lo em sua vida se a pessoa não persevera, ou seja, se ela não mantém a presença de Jesus, se ela não se mantém na presença de Deus. Se a pessoa resolve voltar para trás, negar o que fez. Se isso é porque ela nunca teve fé ou se ela perdeu a fé, isso eu não vou me arriscar a afirmar se é uma coisa ou outra. O que eu quero chamar a atenção é no fato de que a perseverança é parte da conduta cristã. E essa passagem deixa inquestionável, assim como existem outras, né? Permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. O que diz essa passagem? No seu coração, no seu entendimento. Nós precisamos perseverar, nos manter, continuar. Amém? Isso é mérito, mais uma vez? Não. Isso é a manutenção do reconhecimento da obra redentora de Deus realizada por Jesus Cristo. O mérito continua sendo de Jesus. O nosso papel é reconhecer e manter esse reconhecimento. É trazer para a nossa vida e manter na nossa vida esse ato. É deixar que a fé nos transforme e não voltar atrás. Isso é importante, meu irmão. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus deu a sua vida por nós, ele reconciliou aqueles que olham para a cruz e veem em si sendo substituídos por Jesus. A reconciliação que nos abraça ocorre por um processo. O mesmo que nos oportuniza é o que nos torna instrumentos para levar a mesma oportunidade ao encontro dos semelhantes. Então, na medida em que eu sou contemplado por esse magnífico amor de Deus e entendo esse magnífico ato redentor, meu irmão, se isso de fato toca a minha vida, eu me sinto obrigado, eu me sinto compelido a compartilhar essa bênção com todas as pessoas, porque a gratidão que toma o coração do crente o torna responsável em divulgar a bênção que o contemplou. Esse talvez seja um dos mais importantes sinais de que se trata de uma fé autêntica. Se a pessoa crê, mas não se sente compelida a viver uma nova existência, a compartilhar do amor que a contemplou,
talvez essa fé ainda não seja aquela fé perseverante que Paulo cita na passagem de Colossenses. E aqui, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 13 em diante, fala para nós que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Ou seja, aquilo que Deus dá para nós nos dá força, energia e, sobretudo, vontade de compartilhar com as pessoas. Do jeito que eu fui consolado por Deus, eu quero consolar as outras pessoas. Amém? Essa transformação, meu irmão, minha irmã, é sobrenatural. É o que torna o ato de fé não apenas, sabe, uma palavra, uma prática, né? Talvez até um ato religioso. Não. Se torna realmente uma transformação. A generosidade, o amor, a caridade, sabe, são sintomas de quem de fato foi tocado por essa fé, que de fato viu ali naquela cruz o ato redentor substitutivo, que se percebeu sendo substituído por Jesus. Ora, meu irmão, imagina que era para você estar morto e alguém te salvou. Esse ato nos move incontrolavelmente no sentido de transformar-nos. Nós queremos ser algo diferente. E o texto continua. Como que nós expressamos, né, essa vontade de compartilhar o bem que recebemos? Sendo também enviados, vamos pregar o Evangelho. Romanos capítulo 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Irmão, a pregação é inerente à vida cristã. Porque vamos lá, vamos amarrando as pontas. A fé me toca. Eu percebo o tamanho do amor de Deus. Aquilo me transforma. E me transforma de tal maneira que eu quero compartilhar com as outras pessoas, pois o bem que eu recebi, eu quero que os outros recebam, porque agora o amor que Deus me mostra me contamina. A consolação com a qual Deus me consola, eu quero consolar os outros. Então, é inerente, é um desdobramento natural que a pessoa queira pregar, falar do amor de Deus. Amém? E é verdade que, veja bem, eu quero que o mundo se converta. Mas como o mundo se converte? Será que sem a minha ação isso acontece? E aí Paulo está nos mostrando. Como, pois, invocarão aquele em que não creram, e como crerão naquele de que não ouviram? Se eu quero que o mundo seja abraçado pela reconciliação que me abraçou, se eu quero que o mundo tenha a paz que chegou a mim por ato de graça de Deus, pelo mover de Deus, ô irmão, eu passo a ser responsável. Amém? Eu passo a me mover nesse sentido. Eu vou levar essa fé para as outras pessoas. Talvez eu comece falando com aquela pessoa mais próxima, né? O cônjuge, os filhos, daí a família, daí os colegas de trabalho, os vizinhos, enfim. Eu me torno um pregador. Ainda que não um pregador profissional, mas um pregador bem intencionado. Em outra parte, a palavra diz, né? Sacerdócio, povo eleito, nação separada. Amém? Nós que cremos somos recrutados, amém? Para fazer a obra de Deus.
Alguns com mais intensidade, outros com menos. Um vai contribuir com A, outro vai contribuir com B, mas todos se tornam pregadores. Isso é um sinal de que a fé é autêntica e de que possivelmente você é daqueles que e continuarão, permanecerão perseverando até o fim. Romanos 10, 14, 15 nos mostra qual é, né, a prática que o cristão é levado a realizar. Como que as pessoas encontram a fé? Através da palavra de Deus. É a palavra que produz fé no sujeito. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Nós pregamos o Evangelho para que as pessoas tenham a fé, a mesma fé que nos levou a sermos abraçados pela reconciliação. Então, a gente vai à palavra. A gente fala da palavra. Nós não vamos simplesmente falar do amor de Deus com as nossas palavras. Quando nós falamos do amor de Deus com as nossas palavras, nós estamos, uma coisa importante, testemunhando o amor de Deus. Como que o amor de Deus ele, né, se realiza num caso concreto da minha vida. Amém? Quando eu testemunho, eu instigo as pessoas, sem sombra de dúvida, é parte do processo pedagógico. Mas nunca pode ser apartado, nunca pode ser delimitado da palavra autêntica que é o Evangelho. Amém? Então, se eu quero que a pessoa creia, eu vou levar ela a conhecer a Bíblia. A Bíblia, que é a palavra que é Cristo. Cristo que se entrega na cruz, nos redime dos nossos pecados, reconciliando criatura e criador e estabelecendo a paz com Deus. Amém? Esse é o caminho. Eis o sublime ensino que aprendemos na palavra. A salvação é graça imerecida, recebida mediante a fé. Então, quando a pessoa vai lá e conhece a palavra de Deus, ela aprende o significado da fé. A fé é graça, é um ato que vem de Deus, derramado por amor. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Mais uma vez repisando a pegada de que a fé é mérito não de quem deposita, mas de quem recebe. A fé não é mérito de quem deposita, mas de quem recebe. Cristo concentra o mérito da redenção, pois ele tomou sobre si os nossos pecados. Amém, meu irmão, minha irmã? Tá claro até aqui? Muito bem. Chegamos em Romanos, capítulo 3, versículo 21. Essa parte, ela é vital. Talvez, para alguns, inclusive, ela é o coração do livro de Romanos. Se ela não é o coração do livro inteiro, ela é pelo menos o coração daquilo que Paulo está nos explicando entre os capítulos 1 a 8. Preste atenção nessa passagem. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos lá, meus irmãos, veja bem. Mas agora, aqui Paulo está dialogando, me parece, com os profetas do Antigo Testamento. Se você perceber, os profetas em alguns pontos tendem a esse lugar comum. Haverá um dia que, quando os profetas se referiam à grande bênção de Deus que estava por vir, seja falando do rei messiânico, seja falando do reino de Deus, falando, enfim, né,
do momento da grande revelação, ou que a bênção encontraria o povo de Deus, os profetas costumavam usar uma expressão que tem lá suas variantes, mas que mais ou menos diz, né? Haverá o tempo em que tais coisas acontecerão. Provavelmente Paulo, dialogando com tais profetas, ele começa essa sentença com: mas agora se manifestou. Como se ele dissesse: lembra o que os profetas falaram? Lembra o que os profetas estavam anunciando? Pois é, isso aconteceu. Amém? Mas agora se manifestou. Sem a lei, vamos falar da lei, ou seja, sem o regramento da antiga aliança, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei, nesse caso lei no sentido do Antigo Testamento, dos livros do Antigo Testamento e dos profetas. Amém? Ou seja, lembra? Os profetas diziam: haverá o dia que? Eles estavam profetizando, dando testemunho do que haveria de acontecer. Agora Paulo fala, tá vendo? Aquilo que os profetas diziam, aquilo que a Torá anunciava, né? Ou seja, ali, né, os livros de Moisés, ou mesmo estendemos aos históricos, aos salmos, etc., tudo aquilo que estava sendo anunciado. Pois é, isso aconteceu. A justiça de Deus já aconteceu. E continua. Sobre todos, ou seja, não é um benefício exclusivo de um povo eleito e separado, não, é sobre todos. Todos quem? Todos os que creem. Ou seja, aqueles que têm fé. Fé em quem? Em Jesus, a justiça de Deus. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Amém? Paulo está mostrando que tudo que foi dito no Antigo Testamento apontava para Cristo e não era uma bênção exclusiva de um povo, do povo judeu, do povo que havia até então recebido a revelação com exclusividade. Não. Essa exclusividade relativamente, né? Sabemos de Jetro, sabemos de Melquisedeque, que não eram judeus, e também Jó, que não eram judeus e também tiveram acesso, Balaão, à revelação de Deus, cada qual é a sua maneira. Mas enfim, segundo as Escrituras, né, Deus, né, se manifestou metodicamente ao povo judeu. Outros podiam ter tido acesso à revelação, mas metodicamente, processualmente, o povo judeu foi contemplado. Então muitos imaginavam, então a salvação é só para o povo judeu. E aqui Paulo está dizendo, não. É sobre todos aqueles que creem. Portanto, não se trata de um privilégio de um ou de outro. É uma dádiva, uma graça ofertada a todos que simplesmente vierem a reconhecer que Cristo é a expressão do amor de Deus. Amém? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém pode se julgar melhor do que de fato é. Não existe mérito no esforço de querer ser salvo. Isso é impossível. Ou melhor dizendo, não há salvação resultante do esforço meritório do indivíduo. O indivíduo nunca vai poder dizer, eu me salvei. Porque o ser humano ele é incapaz de salvar a si mesmo. Por quê? Porque estamos todos na herança de Adão. Já falamos disso nas aulas anteriores. Estamos degenerados. Nós somos dependentes do ato de salvação de Deus, porque se Deus não realizar por nós, nós não seremos contemplados. Nós não alcançaremos a salvação pelo nosso esforço pessoal. 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Aí que lindo. Deus é que nos torna justos. Ele tira a injustiça dos nossos ombros e nos torna justos. Isso acontece gratuitamente.
É graça. É a expressão do amor de Deus. E aí vem 3 palavrinhas que nós vamos desenvolver daqui a pouco, amém? Pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, segunda palavra, pela fé no seu sangue, para, terceira palavra, demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Deus, então, ele elaborou um plano, e ele seguiu esse plano ano após ano, década após década, século após século, desde que foi dito, né, que o calcanhar do filho da mulher pisaria a cabeça da serpente, e a serpente feriria o calcanhar do filho da mulher. Desde lá de trás, ou seja, imediatamente depois de Adão e Eva terem caído, foi colocado em prática um plano que passou por Sete, Noé, veio pela linhagem de Noé a Sem, chegou a Éber, passou a Abrão, que se tornou Abraão, veio a Isaac, não a Ismael, veio a Jacó, não a Esaú, passou pelas 12 tribos, dentre as quais destacou-se a tribo de Judá veio Davi, de Davi veio a linhagem, e da linhagem Jesus. O remanescente fiel que Deus vai delimitando e balizando ao longo das eras para trazer ao mundo o Cristo. Essa é a paciência de Deus. Ele fez tudo. E nesse processo ele vai ensinando, instruindo o povo do que haveria de acontecer. Ele não faz isso como um grande professor, um grande pedagogo, ele não faz isso a fórceps de qualquer jeito, ele faz estabelecendo regras que permitem às pessoas irem assimilando, né, o plano. É o caso, por exemplo, dos sacrifícios de animais. Era necessário entender a gravidade do pecado, porque quem pecar certamente morrerá. Mas para que a pessoa não morra, alguém tem que morrer no lugar. Então vamos pegar um animalzinho ali inocente e sacrifica ele. O sangue dele vai cobrir os pecados por um período, porque quando pecar de novo vai ter que voltar e fazer outro sacrifício. Até um comentário entre parênteses era para que esse sacrifício tocasse o coração das pessoas, né? As pessoas falassem, nossa, eu não posso pecar, porque se eu pecar, tadinho, um novilhinho vai morrer. Mas o que o ser humano costuma fazer com as maravilhosas revelações de Deus é transformá-las em religião. E esse é um problema. E aí o que vemos no Antigo Testamento? Os sacrifícios se tornam atos comuns. Ao invés de amenizar, né, aquele ímpeto de pecar, não, se tornou algo trivial. Lembra lá das festas dos reis? Mataram-se 100 bois, 500 cabritos, não é? Se tornou uma prática, um ritual vazio. E até, vou dizer, né, engendrou uma carnificina de animais. Tem gente que lê o Antigo Testamento sem compreender que o Antigo Testamento deve ser lido a partir de Jesus e acaba não entendendo nada. Peraí, Deus está querendo aí que mate todos esses bichinhos? Para quê? Ô, irmão, não pode deslocar uma parte da palavra de Deus, tirá-la, né, do grande processo pedagógico de instrução que Deus está operando. Porque é importante a gente entender isso e falarei mais adiante a respeito. Quando Deus estabelece o sistema sacrificial é para nos instruir sobre a gravidade do pecado e ao mesmo tempo nos mostra o quão perversos nós somos. Porque ao invés de nós ficarmos com pena dos bichinhos e evitar o pecado, nós passamos a pecar e a matar indiscriminadamente os bichinhos. As coisas de Deus nas mãos dos homens são pervertidas, assim como toda e qualquer coisa no universo que chegar ao encontro do homem será pervertida. Deus mostra com a lei falarei,
sobre isso, duas coisas: a vontade dele e a nossa maldade, expressa na incapacidade de fazer a vontade de Deus. E às vezes até de pervertê-lo. E aí nós entendemos o significado de Jesus. Estou fugindo aqui, fazendo uma breve digressão, mas necessária. Quando Jesus vai e se confronta com o sábado. Lembra? Os fariseus ali, Jesus ia, curava no sábado, e os fariseus, ao invés de ficarem, maravilhados com o bem que foi feito a um indivíduo, às vezes que não andava, que não enxergava, estava ali endemoniado, enfim, a pessoa estava em sofrimento. E os fariseus, os religiosos, ao invés de olhar para o ato de Jesus e ver ali, dentro do significado da vontade de Deus, que é o amor ao próximo, pensar assim: poxa, que lindo, aquela pessoa que estava ali acometida de uma enfermidade agora está curada, que bonito, que maravilhoso. O que os fariseus faziam? Ficavam com raiva, porque o ato de Jesus aconteceu num sábado. Mostra, portanto, que Deus expressa a sua vontade, que é o sábado. Sábado, um dia você tem que descansar, irmão. O sábado é para dizer o seguinte: ô patrão, não explora aí o teu empregado 7 dias não, porque, poxa, tem um momento que tem que descansar. E povão, eu sei que vocês têm que comer, que vocês têm que cuidar, das coisas aí da vida, mas é um momento que você tem que parar, para tudo, e medita sobre o Deus que te deu todas essas oportunidades. Pega algo de importante da sua vida e entrega para Deus. Imagina para uma pessoa que tem lucro, muito lucro, ela vai ter que, opa, eu poderia ter lucro vezes 7, não, mas eu vou ter lucro vezes 6, porque um dia eu tenho que parar, meditar na palavra e ficar com a minha família e não colocar nenhum compromisso que possa perturbar a comunhão entre os meus. É a mesma coisa as festas. Por que lembrar da Páscoa? Para lembrar o ato maravilhoso de Deus, porque as pessoas não se esqueçam. Amém? Então tudo isso tinha um plano mais sublime. Mas o que as pessoas fazem? Transformam em religião. Transformam em cerimônias vazias. E às vezes usam isso inclusive para... Às vezes não. Via de regra, usam isso para barganhar com Deus. Ó Deus, eu estou guardando sábado, tá? Ó, estou guardando sábado. Estou aqui, ó, cumprindo a minha obrigação. Olha por mim, hein? Coloca aí na sua tabelinha. O fulano guarda o sábado. E aí Jesus vem e desmascara. Fala: o que vale você guardar o sábado, meu irmão, se você não se compadece com um pobre coitado que estava enfermo e agora está curado? Você não entendeu nada. Amém? Tudo converge para a gente entender que, pelo nosso mérito, pelo nosso esforço, nós estamos perdidos. Nós somos dependentes da graça de Deus, do mover de Deus. Que se Ele não reconciliar criatura com o Criador, nós por nós mesmos não conseguimos estabelecer a paz com Deus. Então vai lá e termina dizendo, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Não é qualquer fé, é fé em Jesus. Quem, portanto, alça a justiça de Deus? Aqueles que reconhecem que Deus fez a sua justiça na nossa vida. Amém? O pressuposto da exposição de Paulo é a regra: se pecar, morrerá. Ô irmão, Deus falou para Adão: se comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. Quem pecar, morre. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Alma aqui no sentido de vida de pessoa. Muito bem. Quem peca, morre. Isso é regra. E aqui nós vamos abordar o caráter de Deus.
O Antigo Testamento, ele é forte em falar sobre a justiça de Deus e fala também sobre o amor de Deus. Você não entende o Antigo Testamento. Tem gente que fala assim, não, existe o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Meu irmão não entendeu nada, né? Se há uma coisa que fica clara quando você fecha o livro de Malaquias é, nossa, Deus ama demais essa gente. Por quê? Porque Abraão, o escolhido, mentiu. Atravessou o plano de Deus. Levou Ló quando não era para levar, fugiu quando não era para fugir. Falou que Sara era irmã ao invés de esposa, enfim, etc, etc, etc. Todos os personagens da Bíblia, eu estou aqui usando Abraão, dizendo, mas vamos olhar Davi, vamos olhar para Josué, vamos olhar para todos. Todos os heróis pecaram. Não há ninguém que seja incólume na Bíblia, a não ser Jesus, o único. Quando a gente sabe de personagens que tem uma descrição, né? Tem uma descrição um pouco mais detalhada. A gente não sabe de Melquisedeque, a gente não sabe de, enfim, de personagens que foram meramente citados, né? Ou apareceram de maneira transversal, né? Periférica, né? Transversal não, periférica, né? Então, assim, personagens que a gente conhece mesmo, a gente sabe todos errados. É um arquétipo, uma figura, uma exemplificação do que somos todos nós. O mais justo entre os justos peca. Quando o que o livro de Malaquias, para citar, o livro de Malaquias, para quem não lembra, é o último dos profetas, é o último livro do Antigo Testamento que foi escrito. Por quê? Porque ele é depois de Esdras e Neemias, que já voltaram do exílio da Babilônia. E ali, o que Malaquias está mostrando? Que o povo continua pecando. O povo que foi trazido de volta do cativeiro, que sofreu a algura lá da opressão da Babilônia, e que antes, né, teve a metade do país destruído pela Síria, e que antes tinha acontecido todos aqueles problemas que qualquer pessoa fala, não, agora o povo foi depurado, finalmente ele já entendeu, né? Os problemas de Malaquias são os problemas que a gente vê lá em Juízes, que a gente vê lá em Gênesis. Os mesmos problemas. Deus só está provando uma coisa, aliás, duas. Que o ser humano está pervertido. Está inexoravelmente entregue à corrupção. Segundo, que ainda assim Deus aposta no ser humano. Ele ainda assim insiste no ser humano. Ele ainda assim cuida da humanidade. Isso é o que, senão amor. Então tem aquelas pessoas que falam, não, porque no Antigo Testamento Deus é justiça, no Novo Testamento Deus é amor. Não, Deus é amor e justiça o tempo todo, no Antigo e no Novo. Mas é verdade que a primeira explicação de Deus é que ele é justo. Não estou falando que é a primeira de ser a maior. Estou falando de primeira na cronologia. Por quê? Por uma razão simples. Antes que Deus mostre o que ele sente por nós, ele precisa nos mostrar que ele é confiável naquilo que ele diz. Amém? Deus precisa mostrar que ele é confiável. Deus precisa mostrar que ele é justo, que ele não é como um homem que se arrepende, ele não é como um homem que mente, ele não é como um homem que volta atrás, não. Deus é justo, ele tem uma palavra. E se ele disse, vai acontecer. A promessa que ele fez a Abraão vai acontecer. A dupla promessa. A promessa de que o povo, pela carne que viria de Abraão, teria sua própria terra. Pode olhar lá, Oriente Médio. Até hoje, os judeus têm a terra deles. Qual povo que podemos remontar à época de Abraão e que permanece até hoje? Nenhum.
Se isso não é milagre, o que há de ser? Agora, não confundamos a promessa de Deus. Existem duas: uma promessa de fazer uma nação e a promessa de abençoar todas as nações do mundo. Essa segunda promessa é Jesus. Essa é a igreja, que faz de Abraão pai pela carne do povo hebreu e pai pela fé de todos nós que cremos em Jesus. Amém? Dito isso, Deus precisa primeiro afirmar que ele é sério, reto, íntegro, justo. Por quê? Para que ele diga, eu vou te abençoar. Para que ele diga, confie em mim. Para que ele diga, faça o que eu mando e terá o seu lugar de descanso. A gente precisa acreditar, ter firmada a credibilidade de Deus, para então Deus poder revelar o seu amor e a gente então confia nesse amor. Amém? Dito isso, meu irmão, se Deus falou, quem pecar certamente morrerá, alguém vai ter que morrer. A palavra está dizendo, todos pecaram e se fizeram inúteis. O apóstolo Paulo, em Romanos, deixa inequívoco. É o assunto dos 3 primeiros capítulos, da metade do capítulo 1, todo o capítulo 2 e metade do capítulo 3. Foi só para provar que os seres humanos, não importa quem seja, estão todos corrompidos pelo pecado. Então, qual é o nosso destino automático? Mediante o fato de Deus ser justo, ele tem uma única palavra, ele fala, quem pecar certamente morrerá, a conclusão óbvia é que a humanidade está fadada à destruição. Deus é justiça. Pecado cobra a morte. Deus é justiça. Então, alguém vai ter que morrer. Só que Deus não é só justiça. Deus é justiça, mas Deus também é amor. Então ele vai cumprir a sua sentença com justiça, realizar o que disse, ao mesmo tempo em que salva aqueles que amam. Ah, Deus está dando um nó. Deus está mostrando o seu caráter. Aquele que pecar certamente morrerá. Alguém tem que morrer. Ao longo do tempo, Deus vem mostrando isso. Está vendo? Alguém tem que morrer. Se pecar, tem que matar um novilho. Tem que matar a pombinha. Tem que ter a aspersão do sangue pelo sumo sacerdote no lugar santíssimo, sobre a arca. É para o povo entender que a morte é o destino do pecado. É para onde o pecado leva. Só que Deus ama a sua criatura. E ao invés de permitir que nós morramos, que nós venhamos a cumprir a pena que nos cabe pelo nosso pecado, Deus morre por nós. Ele cumpre a sua justiça morrendo no nosso lugar. Ele disse, se pecar, morrerá. E ele não pode voltar atrás na palavra dele. Era uma frase forte para Adão, para dizer, Adão, não faça. Adão fez. Só que Deus não deixou de nos amar. E ele tem que cumprir o que ele falou. Então ele fala, eu morro. Eu vou morrer pelos seres humanos. Entende o significado da palavra salvação? Eu gosto muito dessa cena.
A humanidade é um trem em alta velocidade correndo na direção do precipício, num ponto em que não tem mais trilho. Jesus é a escada que é lançada de um helicóptero sobre esse trem. E o Evangelho é um alto-falante gritando para as pessoas que estão dentro desse trem: suba na escada, suba na escada, suba na escada, porque se você continuar aí, você vai morrer. Amém? Alguns vão e pegam a escada, outros infelizmente não. Jesus então vem ao mundo e se entrega por nós, morre a nossa morte. E o que é a fé? A fé é quando eu reconheço que esse ato foi por mim. A fé é quando eu me conecto a esse ato, quando eu digo, é verdade, isso aconteceu em meu favor, amém? Jesus morreu por todos, 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 todos. Mas é preciso que a pessoa reconheça esse ato para que esse ato se torne um fato na vida do sujeito. Para que ele seja eficaz na vida de um indivíduo. Amém? Não é uma cobrança, tem a fé, senão você vai para o inferno. Não. É a parte que nos cabe. Que não é mérito, volto a dizer. É reconhecimento. Ora, Deus não nos fez livres, sujeitos de consciência? A gente não sabe das coisas, a gente não sabe discernir? Deus nos deu a ferramenta. E a gente pode escolher o que a gente quiser. Se a gente quiser escolher morrer, é nosso problema. Porque se a gente não tiver opção, não é liberdade. Então nós não somos a imagem e semelhança de Deus. Falei lá atrás. Deus nos criou com uma característica singular entre todas as criaturas, o poder de escolher. E para que eu escolha, eu devo poder, eu tenho que admitir, escolher fazer ou não fazer, seja em relação ao que seja. Tirando as leis da física que nós não podemos atravessar, tudo que diz respeito à moral, certo, errado, bem e mal, está sob o crivo da nossa decisão. Deus vem e oportuniza, Ele nos dá a oportunidade, Ele nos apresenta, fala, tá aqui, ó. Você quer? Pega. Mas Deus não pode pegar na nossa mão e nos obrigar a fazer. Por isso, meu irmão, que a ideia da predestinação ela não coaduna com a ideia da graça, levando ao extremo o raciocínio. Senão não é liberdade. Amém? Deus é tão poderoso, mas tão poderoso, mas tão poderoso que Ele tem até o poder de autolimitar-se. De dizer, esse espaço aqui eu não posso ocupar, eu sou tão poderoso que eu posso colocar limite a mim mesmo. Ao ser mais poderoso do universo, ao único ser, ao absoluto. Mas nós vamos falar disso, que isso aí que explica o mal, amém? O mal é explicado desse jeito. O mal é a ausência, é o campo de ausência de Deus, mas não é o tema do momento. Nós vamos falar daqui a pouco. O mal não é algo em si, é a ausência do bem que Deus encarna, né? Aliás, a palavra encarna não é a mais adequada. Que Deus, né, se define como tal. Deus é o bem, Ele não é algo bom, Ele é o bem. E o mal é o que? É onde Deus não está. Deus é tão poderoso que Ele pode dizer, aqui eu estou me limitando e eu não estarei. Quem é mais poderoso? O mais poderoso ou o que tem poder de limitar o mais poderoso? Isso é Deus. Mas o tema aqui agora é dizer, o tema aqui agora é explicar. Deus realiza a sua justiça e ao mesmo tempo exerce o seu amor. E isso acontece, isso se concentra, isso se, sabe? Amor e justiça são os dois vetores que se encontram na cruz. Amor, justiça. Sendo amor,
Deus é amor? Está lá, 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Definição, ele é amor. Então, como Deus age? Ele executa a sua sentença nele mesmo. O próprio Eterno nos substitui em nossa condenação, paga o preço morrendo por nós. Deus cumpre a sua sentença em si mesmo, em benefício da criação, preservando seu caráter justo ao mesmo tempo em que demonstra o seu amor por meio da misericórdia. Por isso, meu irmãozinho e minha irmãzinha, quando nós cristãos de fato temos a fé no nosso coração, nós também nos tornamos misericordiosos. Nós somos mais pacientes com as outras pessoas, a gente é mais amoroso, a gente releva mais, a gente engole mais sapo. Sabe por quê? Porque nenhum sapo é suficientemente grande para se comparar ao sapo que Deus teve que engolir para nos salvar. Quem entende mesmo essa fé, meu irmão, não fica pegando, sabe, pelo em ovo, não fica criando contenda, intriga, briguinha, não fica afetado com o que os outros fazem, falam. Ah, me olhou, disse, falou, quis. Meu irmão, como está lá Jesus explicando para Pedro. Ah, quantas vezes devo pecar, meu irmão? 7? Jesus falou 70 vezes 7. É para perdoar, 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 perdoar. Porque Jesus falou, ame ao próximo como eu vos amei. Ô irmão, vigia, brother, vigia. O amor de Deus nos leva a amar. Se algo que o cristão ele é, se não for, tem algo é muito errado, é grato. E quando nós somos gratos, nosso pavio fica bem maior. Consequentemente, o significado de justificar é o ato de tornar os injustos justos. Deus vai e torna o injusto justo. 3 palavras, então, merecem destaque para a gente entender essa cruz. Eu falei, né? Justiça e amor, o amor e justiça. 3 palavras que a gente trouxe lá na passagem anterior de Romanos 3. As 3 palavras que explicam o que acontece na cruz. As 3 palavras que explicam esse ato de Deus morrer por nós. Eu não digo as 3 palavras que explicam o ato só. É isso também. Mas as 3 palavras que são as 3 palavras que tornam compreensível a cruz e que nos dão a dimensão da cruz. Primeira delas, propiciação. O que significa propiciação? É um termo teológico que diz respeito ao ato de aplacar a ira. Tá certo? É um termo teológico que se refere ao ato de apaziguar, reconciliar ou satisfazer a ira de Deus. Na verdade, expiação, propiciação são palavras que são usadas inclusive na cultura pagã. As religiões baseadas no terror, no medo, elas têm esse aspecto muito forte, até hoje, né? Existem muitas religiões que ainda lançam mão dos sacrifícios. Os sacrifícios, eles pressupõem a ideia de um Deus que precisa ter a sua ira, sabe, aplacada. É uma certa, já ouviram a expressão sede de sangue? A sede do Deus tem que ser, sabe, ela tem que ser saciada. Os maias, astecas, incas, por exemplo, para falar dos povos pré-colombianos, especialmente os astecas lançavam muito mão disso. Sacrifícios humanos em massa. A concepção, né, era de que Deus precisa ser saciado na sua sede de sangue. Irmãos, Paulo está usando essa palavra porque ele está num mundo pagão. Ele está cercado por essas religiões de sacrifício. Roma fazia sacrifício, os judeus faziam sacrifício, a gente sabe. Existe algo de fato no sangue ali, né, que enfim, tem uma explicação sobrenatural que a gente não consegue alcançar. O sangue realmente ele gera alguma coisa no plano espiritual.
O que é isso? Né? A gente sabe que a Bíblia fala que a vida está no sangue. Então, enfim, é o cessar de uma vida, não, né? Não sabemos. Né? Tem um treco sobrenatural com o sangue. E como a gente sabe, todos os seres humanos vieram do Deus Criador. Porém, na medida que o ser humano foi se afastando da ideia desse Deus único, isso não significa, eu falei isso em aulas anteriores, né, que aquela vontade de voltar tenha morrido. Lembra? O coração traz uma centelha, uma fagulha de vontade de se reconectar a Deus. Lembra? O que significa a palavra religião? Religare. Religar, reconectar. O pecado desconectou o ser humano de Deus. E alguns seres humanos foram se afastando, né, da ideia desse Deus único, Criador, que Adão conhecia. Veio Sete, de Sete vieram as outras gerações, as gerações de homens que foram se afastando pelo mundo. Depois de Noé também vem Cã, Sem e Jafé, e depois vieram vários povos que foram se afastando, né, de Noé, que era um justo, que tinha ali um conhecimento de Deus. E na medida que os seres humanos vão se afastando, eles continuam com aquele vazio existencial, eles continuam querendo se reconectar a Deus, mas à medida em que eles se afastam, eles vão perdendo a noção de como fazê-lo. Mas fica uma memória ali, uma coisa residual de que o sacrifício, de que a morte tem a ver com esse processo de religação. Então isso vai dando origem a essas religiões que, né, tem essa pegada de sacrifício, de morte, etc. De oferenda. Oferenda, olha o negócio da oferenda. Tem que oferecer alguma coisa para propiciação, né? Enfim. Então, Paulo está enredado. Nós temos até hoje esse tipo de manifestação religiosa. Imagina a época de Paulo. Então, ele está enredado nisso. Então, para ele fazer-se compreender, olha o que ele está escrevendo para os romanos, para ele fazer-se compreender, ele está usando a linguagem dos signos que são compreendidos para aquele povo. São comuns àquele povo. Então ele fala, sabe essa coisa de aplacar a sede de um Deus? Pois é, Jesus fez isso. Mas Jesus não fez uma vez para depois ter que fazer de novo, não. Ele fez em definitivo. Amém? Então Jesus, na cruz, é a propiciação. Isso é uma das camadas, das expressões do ato realizado na cruz. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui a gente fala de redenção. Amém? O que significa redimir? A palavra redenção, olha só, no contexto de Romanos 3,24, redenção refere-se ao ato de resgatar ou libertar alguém por meio do pagamento de um preço. Vamos lá, em torno de Paulo aqui nós temos uma sociedade escravocrata, certo? As pessoas eram escravizadas. Quando um indivíduo era comprado para ser liberto, dizia-se, vocabulário da época, que foi feita uma redenção. O sujeito foi redimido. Especialmente quando o pecado era por dívida. Ele foi redimido. Alguém foi lá e pagou a dívida do sujeito. Certo? Porque na época de Roma, para você entender, havia escravidão por dívida. O sujeito vai e pegava algum dinheiro emprestado. E ele colocava como garantia, como hoje. Hoje você pode colocar como garantia um patrimônio. Na época você podia colocar como garantia a sua liberdade. Se eu não pagar, você é seu escravo. Então o cara não pagava, se tornava escravo. O que poderia impedir o cara de continuar sendo escravo ou de não se tornar escravo? É que alguém, uma pessoa muito boa, aparecesse e pagasse. Não, vou redimir. Tá aqui, tá pago. Escraviza não, ou liberta ele. No Brasil, no contexto da escravidão brasileira, a gente poderia chamar de alforria, embora aqui não tivesse escravidão por dívida. O sujeito era escravizado na África, trazido para cá e vendido como mercadoria. Alguém ia lá e comprava o sujeito e dava a ele liberdade. Ou o próprio sujeito, por um arranjo lá com o dono dele, acumulava alguma coisa e no final ganhava uma alforria. Alforriado. Alforriado era o quê? Liberto da escravidão. Redenção tem esse significado. É o sujeito que é liberto de uma condição de escravo. Amém? Ele é desescravizado. Jesus também fez isso na cruz. Ele pagou o preço do resgate.
Amém? A humanidade estava cativa no mal que veio dominar o mundo. E aqui a gente é alçado a um outro plano de interpretação, que é o efeito do ato de Adão de ter obedecido a serpente. Como a palavra diz, não é possível obedecer a dois senhores. Ou é a Deus, ou é a Mamon, dinheiro, diabo, enfim. Quando Adão obedece ao diabo em contrariando a ordem de Deus, ele decidiu se submeter ao diabo. Então ele entrega o governo do mundo que Deus deu para nós, Deus que é o soberano, ele que tem a soberania, ele que tem o direito, né, sobre o mundo. Ele deu o direito de governo, ele que tem o direito sobre o mundo. Lembra que é a Constituição brasileira. Quem é soberano no Brasil? O povo. Os governantes são investidos pelo povo de autoridade para governar em seu nome. É isso que Deus fez. Deus é soberano, ele tem o direito, o mundo é dele. Então ele deu a investidura para Adão de governar o mundo que é dele. E o que Adão fez? Entregou essa investidura para o diabo. Ao obedecer. Ao trazer o mal para o mundo. Porque o mal no mundo significa separação de Deus. Deus não pode coexistir com o mal. Já falamos sobre isso. A partir desse momento nós nos tornamos escravos do diabo. Submetidos à autoridade de Satanás, o acusador. Que lá em Jó rondava a terra. Ou seja, né, tomando conta do domínio dele. Quem ronda? A polícia. Para quê? Para tomar conta, não é isso? Estava rondando a terra, tomando conta daquilo que era dele. Era dele por quê? Porque Deus deixou? Não, porque Deus deixou na mão de Adão. Adão que entregou para o diabo. E Deus, a palavra nos ensina, né, que Deus, a ira de Deus é manifesta quando o Senhor entrega a criatura a si mesmo, às suas próprias decisões. Maravilhoso. Depois a gente vai ler esse trecho. Também é de Romanos. A ira de Deus se manifesta quando Deus entrega o ser humano à sua própria vontade. A vontade pervertida pelo pecado nos leva à escravidão. Quando Jesus vem na cruz, ele derrama o sangue, pagando a dívida para Satanás. Adão te obedeceu, não? Tá aqui, tá pago. O que Adão fez? Eu estou comprando a humanidade de volta. Ele destrona Satanás, arranca o cetro, tira a coroa da cabeça dele, à força. Fala, a partir de hoje, o governo do mundo não é mais seu. Os seres humanos agora voltaram a ser de Deus. Amém? E voltamos à fé. Se eu olho para a cruz e vejo o ato de redenção de Jesus e tenho fé nessa redenção, essa redenção se torna eficaz na minha vida. É como se eu assinasse embaixo da alforria. Como se eu tomasse essa alforria, essa carta de liberdade, colocasse debaixo do braço e andasse por todos os lugares, sempre que questionava, eu mostrasse ela. Jesus pagou, Jesus pagou. Quem não faz isso, não alcança o que já está oportunizado. Já foi feito, está lá, pega, é seu. Mas a pessoa não tem fé, não torna aquilo eficaz na vida dela. E se não torna a redenção eficaz na vida dela, ela continua sob o jugo de quem? Satanás. Ela não está fazendo valer a liberdade. Então aquele que a cativava continua cativando. Amém? Quando nós somos redimidos, nós saímos do jugo de Satanás e nos tornamos cidadãos do reino de Deus. Esse é o segundo significado da cruz. Primeiro significado, né? A justiça de Deus é realizada. Se pecar, certamente morrerá. Pronto, morreu. Segundo, o sangue de Jesus vai e compra a alforria da humanidade. Aquele que tem fé toma aquela alforria para si. Não está mais, não deve mais nada para o diabo. Vai se tornar cidadão celestial, cidadão de direitos e deveres perante Deus. E a terceira palavra. Está lá, 1 Coríntios 15:3, porque
Primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Terceira palavra, demonstrar ou demonstração. Refere-se ao ato de mostrar ou evidenciar a justiça de Deus. Ao oferecer Jesus como sacrifício pelos pecados da humanidade, Deus estava demonstrando sua justiça, lidando de forma tanto eficaz quanto misericordiosa com o problema do pecado e do mal. Esta demonstração torna insofismável, ou seja, indiscutível, inconfundível, o caráter amoroso, compassivo e gracioso de Deus, pois age de maneira justa em prejuízo próprio para beneficiar os pecadores. A cruz é a demonstração suprema do amor de Deus para com a humanidade. É nela que Deus manifesta de forma concreta e poderosa o seu amor incondicional pela sua criação. Amém? Então, a terceira expressão da cruz é, primeiro, fé pública do ato de Deus. Sabe, igual você vai no cartório. O documento tem validade? Você tem que ir no cartório. A assinatura é do sujeito, vai lá no cartório e verifica. Se você dá fé pública, para aquilo ter validade, né? Não qualquer um faz qualquer coisa e finge que é. Não. Por isso que Jesus faz. Quando o Filho do Homem for levantado, todo aquele que olhar será atraído. Aquilo ali vai ser levantado para todos enxergarem. Tinha que ser uma cruz, tinha que ser um lugar alto, tinha que ser um ato horrendo, que chamasse atenção, que repercutisse. Deus tinha que mostrar para todo mundo ver. E nós estamos vendo a cruz até hoje. E ver o que? Enxergar o que? Ao fim, ao cabo, o quanto Deus nos ama. É isso que Deus está demonstrando na cruz. Teologicamente, houve muito debate sobre essas três características, né, da cruz. Né? E as três são válidas. Não precisamos escolher entre as três, não. As três estão nas Escrituras. Propiciação, redenção, demonstração. Retomando a passagem a partir do verso 26 e indo adiante, Romanos 3,26, para a demonstração de sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Ou seja, onde é que nós podemos tirar onda com isso? Podemos nos, ficar metido com isso. É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Eu posso dizer, eu tenho mérito da minha salvação. Não. Eu cumpri a lei, por isso eu sou salvo. Posso dizer isso? Não. Mas eu fiz a cerimônia e tal. Não, meu irmãozinho. Trapo de imundícia. O que salva não são as obras, não é o esforço, mas é a graça de Deus. Aquilo que foi feito na cruz é que salva. Não o que a gente faz. O que Deus fez. E aí vai. É porventura Deus somente dos judeus? Deus é só dos judeus? Paulo fala. E não é também dos gentios? Deus não criou todos? Isso a Bíblia diz. Os judeus liam a Torá e sabiam. Deus criou todas as criaturas. Então Deus é só Deus dos judeus? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. Ou seja, Deus vai livrar todo mundo, os circuncisos, prática dos judeus, e os incircuncisos, os que não eram judeus. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. O que significa isso? Mais uma vez, para que o sacrifício de Jesus seja eficaz na vida do sujeito, ele precisa crer que aquele ato lhe beneficiou. Ele precisa pegar a carta de alforria, botar debaixo do braço e mostrar para todo mundo. Aquela carta tem fé pública, porque foi demonstrada. Amém? Foi tudo resolvido, está aqui, eu peguei, é meu. Amém? E nesse caso não tem espaço para mérito. Não tem espaço para... eu sou bonzinho. Não. A lógica de Deus é diferente.
É diferente de todas as religiões. Por isso que o cristianismo é revolucionário. Já falei sobre isso. Se você pegar lá, né, o livro dos mortos dos egípcios, tinha lá a ideia do coração e a da pena. Já falei sobre isso. Se o coração for mais pesado que a pena, o cara vai para o inferno. Se a pena for mais pesada que o coração, o cara vai para o paraíso. O que significa? A pessoa que fizer mais coisas boas do que coisas ruins durante a vida, ele vai para o paraíso. Se ele fizer mais coisas ruins do que boas, ele vai para o inferno. E essa é a lógica que reina na cabeça de todo mundo, com exceção do cristão. Todo aquele que tem uma ideia religiosa tende a essa perspectiva de a minha salvação. Toda a ideia religiosa que trabalha com a noção de salvação. Vamos pegar os espíritas, por exemplo. O que os espíritas dizem? A gente vai sendo aperfeiçoado. Vem, vive, acerta algumas coisas, morre, volta, acerta outras, morre, volta, acerta outras, morre, volta, acerta outras. Então a gente vai se esforçando e melhorando, até que chega um momento que, pum, a gente vai para o nosso lar, não sei, eu não conheço. Se fosse um japonês falando nirvana, não sei, né, um budista. Enfim, eu trabalho com a ideia de reencarnação. É um processo de melhoria, de aperfeiçoamento. No final, essa alma, esse espírito, essa coisa que terminou na jornada, vai virar para trás e dizer assim, agora eu mereço o paraíso, porque eu me esforcei, eu vim melhorando. Tá entendendo? Você pegar o Islã, o raciocínio, você pegar... Vamos pegar então os judeus, que a gente tem acesso mais a eles quando a gente olha o Antigo Testamento e compreende a leitura enviesada que eles fazem. A lógica dos judeus é, se circuncidar direitinho, se cumprir a lei, se não cortar o cabelo, se não sei o que, se fizer as festas, se guardar o sábado, se fizer o sacrifício, se ir no templo, se hoje em dia for lá no muro da lamentação, etc, 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 ou seja, se eu cumprir os regramentos, e aí também está na parte moral da índole também, tem que tratar bem o meu vizinho, eu tenho que, né, pagar um preço justo, eu tenho que dar um salário honesto, etc. No final eu vou para o céu. Ué, mérito é de quem? É do sujeito que se esforçou. Quem vai para o inferno vai porque mereceu. Quem vai para o paraíso é porque mereceu. Essa é a lógica de Deus? Segundo o cristianismo? Não. Ô irmão, presta atenção, porque isso aqui para na cabeça de muito crente. Se eu devolver o dízimo, se eu for ao culto, se eu fizer a promessa, se eu fizer o sacrifício, cuidado, meu irmão. Nada disso salva. Quem salva é Cristo. A fé nos leva à salvação. Vou pegar o lugar mais comum aqui. Caridade. Ô irmão, estou dizendo que são todas as pessoas não, amém? Mas tem muita gente que barganha com Deus. E a moeda é a caridade. Então a pessoa ali que está precisando, eu vou lá e dou um prato de comida. Na mente do sujeito está assim, tá desse jeito. Vou fazer uma coisa boa porque Deus está me olhando. E ao ver que eu estou fazendo uma coisa boa, ele vai anotar mais um pontinho lá para mim. E aí, lá na frente ele vai me recompensar. É assim que funciona? Não. 1000 vezes não. Nós não somos salvos pelas boas obras. Nós somos salvos para as boas obras. Essa é a ordem. Vamos lá. Atenção para o verso 10 de Efésios 2:8 em diante. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Já lemos essa parte. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Não vem das festas, não vem do dízimo, não vem nada do que a gente faz, para ninguém se gloriar. Eu fiz. Não. Porque somos feitura sua, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Irmão,
Deus nos fez pessoas boas, nós nos pervertemos, nos perdemos. Daí Cristo é sacrificado em nosso favor, nós temos fé e aquilo nos transforma. Voltamos ao estado próximo ao original, onde nós queremos ser bons. Amém? Nós voltamos à presença de Deus, fomos reconciliados, a paz foi estabelecida. A mão de Deus está sobre a minha mão. Agora eu quero ser melhor. Eu não preciso ser melhor para ir para o paraíso. Deus já me levou para o paraíso. Eu vou ser melhor porque eu quero agradar ao Deus que me salvou. Eu vou ser melhor porque eu quero que Jesus Cristo olhe para mim e fale, valeu a pena eu ter morrido naquela cruz, porque esse aí, entendeu. Amém? Na próxima aula nós vamos retomar desse ponto, para não ser uma aula muito comprida hoje, nós vamos ficar por aqui. Amém? E eu deixo você com essa meditação, com essa reflexão. Nós não somos salvos pelo cumprimento de lei, por seguir tradições, por fazer rezas, por fazer sacrifícios, por fazer propósitos, por devolver dízimo, por ir ao culto, por fazer caridade. Não. Não é por obras. É dom de Deus. Então significa que as pessoas não precisam fazer tais coisas? Bom, algumas realmente não precisam. Mas, por exemplo, não precisa ser caridosa, não precisa ser boa, não precisa ser generosa, não precisa ser um bom pai, um bom filho, um bom esposo. Não, tem que ser. Mas não tem que ser para ter salvação. Você tem que ser porque você já foi salvo. É um ponto complexo e nós vamos aprofundar na próxima aula. Amém? Ficamos então por aqui, estamos na página 29. Tem trechos que a gente vai ficar um pouquinho mais estacionado, tem alguns que nós vamos deslanchar mais. Tenha paciência e espero que você esteja de volta na nossa próxima aula. Vou fazer uma oração bem rápida. Deus amado, Pai querido, que o Senhor abençoe o irmão e a irmã que chegaram até aqui, estão nessa peregrinação, se esforçando para entender a Tua palavra, os Teus desígnios santos, estão, meu Deus, recebendo no coração a Tua maravilhosa instrução, uma instrução que vem da palavra. Ó, meu Deus, o Senhor está me usando, meu Pai, com o Espírito Santo, meu Pai. Através dele, meu Deus, é que essas palavras vêm, que esse entendimento vem, da mesma maneira que eu transmito, esses serão absorvidos pelo meu irmão e pela minha irmã. Porque o Senhor é o Deus galardoador que fez a obra completa em nosso favor, seja no sacrifício de Jesus, seja agora na nossa santificação por obra do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por tudo, que o Senhor continue abençoando meus irmãos, minhas irmãs, a minha própria vida. Ó Pai, para que nós possamos cumprir o Teu ministério com muito zelo, sabedoria, meu Deus, e eficácia. Obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus, meu irmão. Até a próxima, em nome de Jesus.